Olá, bem-vindos de volta ao curso online Orçamento de Obra, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Eu sou Aldo Doria Matos, engenheiro civil, consultor, professor, autor de livros sobre o assunto e estou aqui para conduzir você nessa jornada pelos passos da orçamentação de uma obra típica. Pouco a pouco nós vamos aprendendo os passos, nós vamos tirando dúvida e nós vamos nos sentindo mais confiantes para atacar essa tarefa que não é das mais fáceis, é trabalhosa, requer uma base teórica sólida e alguma experiência. Na aula de hoje, nós vamos tratar de produtividade na obra. Nós vimos que uma composição de custos é composta das seguintes colunas: insumo, unidade, índice, custo unitário, custo total. O que quer dizer o índice? É o consumo daquele determinado insumo para executar uma unidade do serviço que está sendo orçado. Então, quando eu tenho um índice de hora, ali eu estou informando quantas horas daquele insumo, por exemplo, pedreiro, ou escavadeira, ou encanador, ou carregadeira, para uma unidade do serviço. Pode ser alvenaria, pode ser escavação, pode ser reboco, pode ser limpeza e desmatamento. E como nós vimos, a produtividade é o inverso do índice. E, obviamente, o índice é o inverso da produtividade. Enquanto o índice é hora por metro quadrado, produtividade é metro quadrado por hora. Enquanto o índice pode ser hora por metro cúbico, a produtividade metro cúbico por hora. Isso nós vimos e é de se destacar que a produtividade, ou o índice, um é o inverso da outra, tem uma repercussão enorme no custo unitário de cada um dos serviços. Nessa aula de hoje, o nosso objetivo é entender um pouco quais são os fatores que afetam a produtividade. Porque produtividade não foi estabelecida por lei. Produtividade é o quê? É um fluxo, é resultado de um fluxo de trabalho. Produtividade é a velocidade com que um serviço é feito. E ele, é intuitivo perceber, depende de uma série de fatores. Nós vamos tratar de algum desses fatores aqui e eu tenho certeza que você vai concluir que quando se busca um dado de índice para preencher uma composição de custos, na verdade a gente precisa trazer um índice que reflita as condições de contorno de execução do serviço. E nessa aula também nós vamos ver como é que você, orçamentista, deveria fazer na sua construtora para ir criando um banco de dados próprio. Tá? Então, está aqui na tela os objetivos da aula de hoje. Vamos em frente. Qual é o conceito de produtividade? Produtividade, na verdade, tem a ver com rapidez, com velocidade. Então, é quão rápido um recurso de mão de obra ou de equipamento executa um determinado serviço. Então, produtividade é sempre uma razão de trabalho por tempo. Então, produtividade é metro cúbico por hora, metro por segundo, metro quadrado por minuto, é sempre alguma grandeza dividida por tempo. Dessa maneira, a gente pode ver que produtividade não se confunde com produção. Muita gente aí confunde esses dois conceitos. Produção é uma quantidade, produtividade é uma quantidade por tempo. Então, se eu boto 2 pedreiros para pintar esse estúdio aqui, um leva 2 dias para pintar esse estúdio e um leva 1 dia para pintar esse estúdio, o segundo foi mais produtivo, porque ele gastou menos tempo. Então, o metro quadrado por hora dele foi mais alto, foi o dobro do outro pintor. No entanto, a produção de ambos foi o mesmo, um estúdio pintado, certo? Lembrar sempre que produtividade é uma grandeza que parece com velocidade. É sempre por hora ou por minuto. É uma grandeza dividida pelo tempo. Eu estou dizendo isso para você utilizar corretamente esse termo. E a produtividade, eu sempre bato nessa tecla, é o inverso do índice, e o índice é o inverso da produtividade lá na composição de custo.
Uma outra coisa que nós precisamos ver é que a produtividade, por dar uma noção de velocidade, é que calibra a quantidade de recurso que vai aparecer no orçamento. Porque se eu lanço mão de recursos que são mais produtivos, eu vou consumir menos hora. Então o meu orçamento vai terminar ficando mais barato. Por isso a eterna busca por aumento de produtividade. Quanto mais produtivos seus insumos forem, mais barato vai ser a sua obra. Porque você vai precisar de menos hora de ajudante, de pedreiro, de carpinteiro, de eletricista, de operador de máquina, de montador de andaime, de soldador. Daí a grande preocupação que todo mundo tem com treinamento, com motivação, com logística na obra para fazer com que os recursos sejam cada vez mais produtivos. E também nós precisamos perceber que o orçamento e o planejamento se casam justamente mediante esse fator, a produtividade. Como assim? Porque veja que se eu orço que a produtividade é 2 metros quadrados por hora de carpinteiro, o que quer dizer um índice de meia hora por metro quadrado, eu estou estipulando já qual é a produtividade que aquela obra deverá alcançar como meta, certo? E assim, quando eu planejar os serviços de campo, eu então levo em consideração esse parâmetro para estipular a duração de cada atividade da obra e depois eu aferir se eu estou alcançando a produtividade que eu havia utilizado no orçamento. Tem muita gente que faz isso? Tem, mas tem muita gente que não faz isso e assim o orçamento fica parecendo uma peça de ficção. Quais são, então, os fatores que afetam a produtividade? O primeiro deles são as condições climáticas. É óbvio que eu trabalhar na chuva, numa temperatura elevada, numa temperatura muito baixa, em local com muito vento, em local com muita luminosidade, tende a levar a equipe a ter uma produtividade mais baixa do que em condições mais amenas. Então, se você vai fazer uma obra no deserto do Saara, eu tenho certeza que a produtividade não é a mesma de você fazer uma obra aí na sua cidade, que eu imagino que seja um pouco de clima mais ameno do que lá no deserto do Saara. Então, esse parâmetro precisa ser levado em consideração quando a gente atribui o índice. Outra coisa é o local. O local é confinado, é aberto, eu tenho espaço, o material chega até mim de uma maneira que eu não consigo sair para me deslocar. Eu já trabalhei num local desse tipo e isso também termina influenciando na produtividade. Nós temos aqui um fator crucial, a experiência. Se você está trabalhando com uma equipe que já é experimentada naquele tipo de serviço, a produtividade desse pessoal tende a ser maior, o índice menor, o que vai baratear o seu serviço. Agora, se é um serviço que sua construtora nunca fez, você vai fazer pela primeira vez, é natural que a sua produtividade não seja tão alta, seu índice aí tende a engordar um pouco, certo? O que mais a gente tem aí? O conhecimento do serviço. Não basta ter experiência em tempo de profissão, é necessário ter um conhecimento daquele serviço específico. Porque às vezes a gente pega lá um pedreiro, que tem 20 anos de pedreiro, mas ele nunca trabalhou fazendo, vamos dizer, alvenaria curva. E sua obra tem alvenaria curva. Então, nesse caso, é necessário dar uma calibrada na produtividade que você está utilizando. Uma outra fonte de variabilidade de produtividade é isso que você vê aí na tela, a repetitividade. Quanto mais eu repito um serviço, mais eu treino a mão de obra, mais aquela equipe fica familiarizada com o serviço, a produtividade sobe. Então, se eu vou fazer numa determinada obra muita alvenaria, eu tendo a alcançar padrões de produtividade maior do que se naquela obra a quantidade de alvenaria for reduzida, porque não dá tempo de desenvolver uma curva de aprendizagem.
O que mais a gente tem aí? O grau de supervisão da construtora. Aqui tem mais a ver com você, engenheiro, do que com a figura do pedreiro, do servente, do ajudante, do carpinteiro, porque isso aqui é a parte da construtora funcionando, é o encarregado sabendo tirar dúvida, é eu ter um mestre de obra à disposição dos operários para orientações, é as equipes de campo saberem para onde irem quando terminarem aquela determinada frente de serviço. Porque de nada adianta você botar os melhores pedreiros e os melhores equipamentos se a obra não tem continuidade, se os serviços são atropelados, porque aí a sua produtividade cai. Outra coisa aí, a logística. Se faltar material, não adianta você ter o melhor pedreiro do mundo, porque quando você dividir o que ele faz pela quantidade de horas que ele fez, vai dar um valor de produtividade baixo. Então, logística é importante. Não pode faltar material, não pode faltar ferramenta, não pode faltar projeto, tá certo? Isso tudo influencia. E aí também a gente tem como eu estou falando de projeto, o detalhamento do projeto. Se é um projeto que eu consigo ler, se não tem discrepância de cotas, se todas as informações dimensionais estão mostradas, não é preocupação. Mas às vezes a gente pega uns projetos horríveis aí na obra que termina o funcionário lá, o operário, tendo dúvidas e olha aí a produtividade caindo. Produtividade caindo quer dizer o quê? Que o serviço vai sair mais caro, não é isso? E por fim, a gente tem algo óbvio, que é motivação. Motivação, às vezes, se confunde com o salário, às vezes não. Às vezes se confunde mais com reconhecimento, com elogio, com criar uma identidade do operário com a empresa, do que propriamente a remuneração em dinheiro. Eu não estou dizendo que não seja importante, mas não é tudo, tá? E aqui a gente vê, eu tirei isso do TCPO, só para você dar uma olhada, como o índice de um serviço pode variar absurdamente entre duas obras, entre duas construtoras, entre duas obras da mesma construtora. Você vê aí, de um lado, eu tenho o cenário otimista. Veja que o índice é menor, a produtividade é maior. Aqui no caso de alvenaria é quando tudo está dando certo, uma equipe bem afinada, não falta material, não tem perda, o desenho o projeto é bem feito, os panos de parede são longos. Por outro lado, se você for aí na coluna mais de tonalidade rosa, você vai ver que o índice é grande, o que mostra que a produtividade é baixa, porque aí é uma obra que tem o reverso da medalha. Mau gerenciamento, pouca motivação, retrabalho, serviço mal feito. Assim você pode ver como existe variabilidade. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: não adianta você perguntar a seu colega qual é a produtividade da obra dele. Produtividade é impressão digital, depende do operário que você tem, depende do grau de supervisão que sua construtora imprime àquela obra e depende da logística, depende de motivação, depende de uma série de coisas. Por isso eu digo, se você quer ter a sua própria biblioteca de composição de custo, aproprie, afira em campo a produtividade real que você está tendo. Não é muito difícil, é só você ver numa semana o que foi feito. Com planilhas você consegue fazer isso e chegar ao seu próprio índice, tá certo? Por isso, cuidado com um banco de dados referencial. Ajuda, mas não responde a todas as questões. O bom mesmo é você criar o seu sentimento com relação à produtividade que você consegue em cada serviço da obra. Certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula que deixa a gente pensando aí. E nos próximos módulos nós vamos retomar assuntos como produtividade, como composição de custo direto, para a gente, ao final do curso, ter trafegado por todos os passos do orçamento de uma obra.